Olá, seguidores da RBK. Estamos aqui hoje na Igreja São Paulo, aqui no centro de Arroio do Meio, para um bate-papo com o pastor Jair Erskine, né? É um sobrenome difícil de dizer, mas a gente acostuma, né? E o pastor está completando agora, no dia 7, 30 anos de pastoral, né? 30 anos dedicados à vida de pastor, né? Que é uma bagagem, é uma história a ser contada. Então eu gostaria que para nós começar esse momento de conversa, que o pastor nos dissesse, não, na verdade convidasse as pessoas para estarem contigo neste momento. Olá pessoal, é bom estar aqui, pessoal da RBK, assim, obrigado pela oportunidade. E assim, vamos celebrar no domingo dia 7 aqui nessa igreja, na comunidade de São Paulo, de Arroio do Meio, os 30 anos do meu trabalho como pastor. É uma história, né, que construímos aqui em Arroio do Meio, toda ela aqui em Arroio do Meio. E essa celebração então de gratidão, de louvor a Deus por esse tempo de trabalho aqui, e também renovar os pedidos para que Deus continue nos abençoando, a mim como pastor, a minha família, a congregação, a comunidade, a igreja, a sociedade aqui que tão bem nos acolheu. Depois do culto teremos a janta lá no Clube Bola Cheia, na Bela Vista, e fica aí então esse convite especial, carinhoso, para cada um de vocês. Arroio do Meio faz parte dessa história, a região aqui, o Vale do Taquari, faz parte dessa minha história, e ficarei muito feliz em poder compartilhar, em celebrar, para mim, essa data tão especial com cada um de vocês. Aqui na comunidade, é durante o culto normal da comunidade, um culto especial, né, comemoração. Mas quem quiser estar contigo no Bola Cheia, como é que faz? Compra um antecipado, vai lá na hora, como é que é? Isso, os cartões para janta precisam ser adquiridos ou reservados antecipados, pode ser comigo mesmo. Temos na Caris Farma, aqui na farmácia, à venda, o Ciro Grefo lá em cima em São Caetano, a diretoria tem cartões também à venda, e a janta vai ser organizada pelo pessoal lá do Clube Bola Cheia. Um momento de confraternização, de a gente colocar as ideias em dia, enfim, as conversas. Também um momento aqui de fé, de devoção, de gratidão e de confraternização depois lá. E ficaria muito feliz que todos vocês estivessem junto conosco. Pois é, mas para chegar-se aos 30 anos de vida dedicada à religião, né, houve um começo. Lá atrás houve um começo. Como é que começou? De onde veio essa ideia? De onde surgiu essa vontade de entrar neste caminho? Muito bem. Essa pergunta eu já vi nesses 30 anos várias vezes. Por que tu quis ser pastor? Exato. Eu desde pequeno queria ser pastor. Agora, se alguém me pergunta, mas qual é a razão? Eu não sei. Eu simplesmente queria ser pastor. Não, até então não tinha pastores na família que pudessem Os pais influenciar. faziam alguma pressão? Não? Também não. Meu pai, lá na sua infância, aos 11, 12, 13 anos, ele estudou no seminário, mas ele desistiu. Era outra época, outro contexto. Meu cunhado estava estudando para pastor um pouco antes de mim, mas além disso, nada. Mas eu desde pequeno, eu sempre queria ser pastor e fui atrás. A dificuldade lá no interior, nos estudos primários. Onde era o interior? Alecrim, Rio Grande do Sul, lá, divisa com a Argentina, bem na fronteira. Então a gente tinha a escola da igreja, da comunidade, da primeira à quinta série. E muitos paravam por ali, porque havia dificuldade de seguir na cidade. Mas minha irmã, eu e as minhas primas, a gente já queria avançar nos estudos. Sim. Então, nossos pais se organizaram e não tinha transporte, nem se sonhava em transporte público ou gratuito para isso. Então, os nossos pais se organizaram e providenciaram transporte e nós então podemos seguir os nossos estudos até o ensino fundamental, completar na cidade e depois o ensino médio. E a partir dali, então, sim, a gente seguiu para a faculdade, como todo mundo, em São Leopoldo, lá no Seminário Concórdia, então. E o importante, e que deu uma base muito forte nesse sentido da teologia, da vivência cristã, é a família. Meus pais eram... Meu pai sempre foi líder, sempre foi presidente da igreja, da escola,
músico, era o organista da igreja, então a gente tinha essa convivência muito forte. E lá naquela época, desde a primeira série, não tinha prézinho, não tinha nada disso, mas da primeira série até a quinta série do ensino fundamental, o pastor era nosso professor. O pastor Billy Redel, ele vive hoje, mora em Canoas, e ele era muito rígido, muito exigente, mas ao mesmo tempo alguém muito sábio, muito qualificado para nos ensinar. Então nós tínhamos Bíblia, catecismo, música cristã, toda semana, fazia parte das matérias, e depois no ensino confirmatório, ou na catequese, como se fala, nós também éramos muito exigidos, muito cobrados. E isso fez com que eu construísse uma base, um fundamento muito bom para depois porque seguir. tu tinhas essa vivência ali semanal, né, em sala de aula. Exato. E resolveste continuar. Eu tinha a ideia, eu fosse pastor. Aí, claro que para isso eu precisava subir, seguir estudando, fundamental, ensino médio, e depois a nossa faculdade de teologia, ela ainda hoje é no seminário Concórdia em São Paulo. Então, da minha casa, dos meus pais, dava em torno de 600 quilômetros de distância. Aos 18 anos eu então saio de casa e vai para a faculdade. Fica longe. Morava lá, não? No internato. No internato. Isso. Então ali foi um choque um pouco mais... Certeza, tinha que fazer aquela ruptura familiar, né? E aí você sai de Linha Patos, é o modelo de minha mãe e meus irmãos moram onde eu morei até os 8 anos. Olha o lugar. Sim. É o interior do interior, depois do interior. E aí você vai para uma cidade maior, São Leopoldo, que é uma cidade maior, e tudo isso. Então essa mudança, ela teve lá a sua dificuldade, mas também eu queria ser pastor, né? Então eu precisava ir em frente. E essa vontade de ser pastor, apesar dessas dificuldades, ela não esmoreceu. Não, até antes, falasse assim, dos meus pais, alguma influência nenhuma. Claro que eles sempre incentivaram, eles custearam todo o meu curso de teologia, toda a minha permanência lá, não tinha bolsa, não tinha auxílio, nada. Isso, meus pais trabalhando lá na lavoura e me ajudando para eu me manter lá. Mas, então, o apoio eu sempre teve de uma forma muito concreta e presente. Mas, ao mesmo tempo, isso para mim era muito bom. Enquanto eu via colegas meus, especialmente filhos de pastores, na pressão para ser pastor, tem que ser pastor, tem que ser pastor. Quando meu pai me levava para a rodoviária, quando eu voltava nas férias ou nos intervalos na faculdade, ele sempre dizia assim: tu não quer ficar? Tu não quer voltar para casa? Tu não quer? Era tipo uma tentação, assim, né? Sim. E meus pais tinham uma estrutura boa, financeira, econômica, de propriedade, de trabalho para mim lá. Então, assim, só que para mim, eu nunca pensei em desistir. Mas essa liberdade, essa oportunidade, que meu pai dizia assim: tu pode voltar quando tu quiser. Sim. Tu não quer ficar lá? Volta. Então, isso me dava uma tranquilidade lá. Porque eu sabia que se no dia que eu não quisesse mais ser, eu podia voltar. E o teu porto seguro. Exato. Então, isso para mim fez muito bem nesses anos de faculdade. E os anos foram passando, ali na faculdade, a cobrança também é muito grande, o estudo, e você estuda grego, você estuda hebraico, você estuda latim, você estuda alemão, você estuda inglês. Então, além do português, que é um outro nível de estudar o português, do que é no ensino médio e no ensino fundamental. Já é mais aquela coisa de oratória? Não. Também sim. Havia existem cadeiras específicas de oratória. A gente chama de homilética, que é você elaborar a mensagem, apresentar essa mensagem. Aprendeste bem. Obrigado. Então nós tínhamos testes, às vezes eu olhava os outros colegas já mais à frente no curso, já fazendo a sua oratória, as suas pregações, eu dizia: e quando chegar a minha vez, como é que eu vou me resolver nessa questão? Né? Mas são etapas. Que a gente a carga horária aumentando, a cobrança ia aumentando, a exigência ia aumentando, e a gente também já no terceiro e no quarto ano a gente já fazia, se chamava pré-estágio, quando a gente ia para as comunidades próximas e a gente já tinha prática, então fazia as pregações. Isso também já ajudava o pastor lá, então já era um início desse trabalho, então. E tu te
formaste em que ano? Eu me formei em 1995, mas antes eu fiz estágio aqui em 94. Aqui tu fez estágio também? Então, na verdade, já seria um estágio há mais que 30 anos, né? Sim. Foi em 1994 e eu vim pra cá porque Quem era o pastor? eu falo alemão. Era o pastor Henrique Prieto. Ah, sim, eu lembro. Ele ficou pouco tempo aqui. Por que eu vim pra cá? Por causa do alemão, porque eu falava alemão. Sim. O pastor Prieto, ele veio dos Estados Unidos e ele é brasileiro, mas ele veio dos Estados Unidos depois do mestrado lá e ele veio pra cá. E ele era moreno, ele era brasileiro. Sim. E ele não falava um em alemão. Então, como é que eles iam equacionar esse negócio? Aí eles chamaram um estagiário para cá. E porque eu e um colega meu, que é da turma que falava alemão, ele foi para Nova Petrópolis, que também falava alemão, e eu vim para o meio, porque eu falava alemão. Então, o que me trouxe para cá foi o fato de eu falar alemão. Exato. Então, Deus tem as suas maneiras, o seu jeito de conduzir as coisas, e o fato de eu ter esse conhecimento alemão. E aí eu trabalhei aqui em 94, e aí no ano seguinte, em 95, a gente era o último ano da faculdade, então são 4 anos na faculdade, vai um ano inteiro para o estágio, e mais o 6º ano então volta para o TCC, para a conclusão do curso. E aí naquele ano, naquela época, as comunidades podiam ainda olhar lá para o seminário e dizer, nós queremos esse. E aí eu já era conhecido aqui, eu estava me formando, e a comunidade aqui se reuniu em 95, ela foi em outubro, e disse, nós queremos. Exatamente. E aí eu fui chamado. Mas eu também trabalhei em Santa Maria no último ano. Eu ia 2 vezes por mês para Santa Maria. E lá eu também tive um chamado, um convite. Então eu me formei e eu já tinha 2 lugares para ir. E eu tive que optar. E botou aqui por quê? Isso aí é uma boa pergunta. 2 lugares excelentes. Santa Maria era muito legal, eu gostava muito de lá. Santa Maria também, né? Sim. Mas por alguma razão eu vim para cá. É aquela coisa que também não tem muita explicação. Eu comparei vantagens, questão financeira. Lá eu saía melhor, inclusive. É uma série de coisas, mas eu, por alguma razão, eu vim para cá. Então, lá em 96, eu comecei aqui para valer, foi em 13 de fevereiro, como pastor, e eu, na verdade, vim uma proposta de trabalhar junto com o pastor Pietro. Mas ele ficou pouco tempo depois, né? A ideia era essa, assim, que eu ficasse com ele, até pela questão do alemão. No estágio, a gente teve uma parceria muito legal, e por influência dele, na verdade, eu vim para cá também, depois como pastor. Sim. Só que ele já havia feito mestrado nos Estados Unidos, já é alguém mais qualificado, e ele foi chamado para ser professor na faculdade. Então, o primeiro convite ele não aceitou, e o segundo não teve jeito. Então, nós trabalhamos juntos de fevereiro a junho, e aí eu fiquei sozinho. Que susto! Um grande susto. Pastor, nós vamos dar uma pausa agora aqui. E nós voltamos em seguida para o pastor nos explicar como superou esse susto, né? Afinal, ficar meio ano com a companhia de um supervisor, não sei como chama. Não, exatamente, mas alguém que iria liderar o trabalho. Exato. Um segundo pastor. E de repente, tu tem que tomar conta sozinho de uma comunidade, né? Então, voltamos em seguida para saber mais sobre esta história.